Olá pessoal do Me Salva! Continuando então nossa série de aulas sobre estática, nessa aula a gente vai fazer um exemplo de como calcular a tração em cordas um pouquinho mais complicadas, um exemplo de estática. Então olha só, vamos dizer que aqui eu tenho um bloquinho de massa 2 kg, isso significa que ele tem um peso de 20 newtons, esse peso então está puxando essa corda aqui, né, com uma força de 20 newtons. O que vai acontecer é que tem essas duas cordas. Então existe aqui, por exemplo, uma tração 1 e aqui existe uma tração 2, as forças dessas cordas. Eu quero saber quanto que vale a tração 1 e quanto que vale a tração 2, né? Sabendo que eu tenho um sistema em equilíbrio, que está tudo parado. Como é que a gente faz isso? Para resolver esse problema, tá, a gente vai ter que lembrar uma coisinha bem simples, que é a ideia de decomposição de vetores. Tá? Em física, normalmente a gente não gosta de trabalhar com um vetor inclinado, a gente vai usar isso aqui. Então, olha só, se eu tiver dois vetores, por exemplo, esse azul e esse vermelho, para quem não lembra, eu posso somar eles e eu chegaria no vetor preto. É como fazer 1 mais 1 e achar 2, mais ou menos isso. Eu somo esses dois, essa é a resposta. Esse é o 1, esse é o 1, esse é o 2. Só que esse cara, então eu posso dizer que, por exemplo, esse preto vem da soma de um azul e de um vermelho. Se eu comecei com esse aqui, eu posso imaginar que existe um azul e um vermelho que somados dão ele. O que eu quero fazer é justamente pegar ele e trocar por esses dois. Eu quero, se 1 mais 1 é 2, eu posso pegar 2 e dizer que é 1 mais 1. Eu quero pegar o preto, eu sei que ele vem de o azul e o vermelho, e trocar ele pelo azul e pelo vermelho, que não estão inclinados, fica um pouquinho mais fácil. O jeito padrão de fazer isso é mais ou menos o seguinte: se aqui eu tenho uma força F e aqui eu tenho um ângulo θ, tá? É bem fácil de mostrar que o valor dessa parte vermelha, a gente chama de componente horizontal ou componente x, é só pegar o F e multiplicar pelo cosseno do ângulo. Sempre aquele que está sobre o ângulo, tá, gente? Deitado sobre o ângulo. Lembrem, cosseno com sono deitado, tá? O deitado sobre o ângulo é com o cosseno. O outro, que é a componente vertical, a componente y, é só pegar esse aqui e multiplicar pelo seno do ângulo. Então, olha só. Nesse caso aqui, que a gente vai ter o seguinte. Essa T2, na verdade, vamos fazer aqui do lado, vai ficar um pouquinho melhor. Aqui eu tenho T2. Aqui eu tenho T1. Se esse ângulo aqui é de 30, tá, gente? Olha só. Esse ângulo aqui também é de 30. Esse ângulo aqui também é de... Esse é 60, esse aqui também é de 60. Então olha só. Esse ângulo é 60, esse ângulo é 30. O que eu quero fazer é o seguinte: em vez de usar o T2, eu sei que ele tem aqui uma parte que eu vou chamar de T2x, é a componente x, e uma parte aqui que eu vou chamar de T2y, é a componente y vertical. Esse cara aqui também é o seguinte: eu posso imaginar que ele vem de uma parte horizontal e ele tem uma parte vertical. Esse é o T1x, esse é o T2x. T2y, desculpa. E olha só, o que eu sei? Existe também aqui para baixo, né, um cara de... Então eu vou esquecer esses dois vermelhos, eu vou usar só os dois azuis e os dois verdes, e existe para baixo aqui também um cara de 20 newtons. Eu preciso que esses dois azuis com esses dois verdes, com esse preto, se cancelem. Eu estou falando de equilíbrio, eu quero que todas as forças se cancelem. Como é que eu vou fazer isso, gente? Sempre que a gente tem um problema de equilíbrio, de forças tendo que se cancelar, o que a gente sabe? Se elas têm que se cancelar, tudo que está para um lado tem que cancelar tudo que está para o outro. Por exemplo, vamos olhar separado, horizontal e vertical, tá? Eu sei que a força resultante tem que ser zero. Na horizontal, o que eu tenho? Eu tenho T2x para um lado, T1x para o outro, né? Esse azul e esse verde. Eu preciso que elas se cancelem, tudo que está para um lado tem que ser igual a tudo que está para o outro. Ou seja, T2x tem que ser igual a
T1x. Como é que eu acho o T2x? O T2x, na verdade, é o quê? Lembra? Quando a gente tem a componente deitada, que a gente faz, a gente pega o cosseno. Ele é o T2 vezes o cosseno desse ângulo, que aqui é 60 graus. O T1x é o quê? É a componente horizontal do T1, né? Então, o que a gente faz? A gente, para achar o valor de T1x, é T1 vezes o cosseno, nesse caso, de 30 graus. Só substituindo, tá, gente? Não sei se alguém não lembra, tá? O cosseno de 60 vale 1/2. O cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Então, substituindo isso aqui, eu fico com T2 vezes 1/2 é igual a T1 vezes raiz de 3 sobre 2. A gente pode cortar aqui. Então, T2 é igual a T1 raiz de 3. Não resolvi o exercício ainda, mas já... Enfim, isso foi o que eu achei olhando na horizontal. Só que se tudo tem que se cancelar, também tem que se cancelar na vertical. Então, a gente também olha na vertical. O que eu sei? Tudo está para cima, tem que cancelar com tudo que está para baixo. O que está para cima? T2y e T1y, né? Aqui eu tinha dito T2, será? Enfim, T1y, T2y. Isso tem que cancelar com o que está para baixo, que é o 20. Então, tudo que está para cima tem que ser igual a tudo que está para baixo, para poder cancelar. Como é que eu acho T1y? As componentes y tu acha com o seno, né? T1y é T1 vezes, nesse caso aqui era 30 graus, o seno de 30. Mais T2y é T2 vezes o seno, 60 graus. Isso tem que ser igual a 20. Substituindo, tá, gente? O seno de 30 é 1/2. O seno de 60, tá? Para quem não lembra, é raiz de 3 sobre 2. Tá? Às vezes o exercício avisa o seno e cosseno do ângulo, às vezes não, tá? Às vezes tem que saber de cabeça. Então, T1 vezes 1/2 mais T2 vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a 20. E olha só. A princípio tá, e agora o que eu faço com isso? O que a gente achou antes? A gente sabe que o T2 é igual ao T1 raiz de 3. Usa isso. Como assim? T1 sobre 2 mais o T2, gente, eu vou trocar por T1 raiz de 3. Daí tem outra raiz de 3 aqui, tem um 2 aqui embaixo, e isso tem que dar 20. Olha só. Raiz de 3 vezes raiz de 3, vamos fazer aqui do lado, vai ficar mais fácil. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, né? Então, isso continua aqui, mais T1, raiz de 3 dá 3, sobre 2, isso tem que ser igual a 20. Isso fica 4T1 sobre 2, tem que ser igual a 20. Simplifica que simplifica, né? 2T1 é igual a 20, então o dobro de T1 é 20, então o T1 é 10 newtons. Se o T1 é 10, olha só, o T2 era T1 raiz de 3, então o T2 é 10 raiz de 3 newtons. Achei o valor de T1, achei o valor de T2. Tá, gente? É um exemplo um pouco mais complicado, tá? Mas é esse o procedimento padrão, tá? Para resolver qualquer problema de estática com cordas e tudo mais. O que tu faz? Pega as forças e decompõe em horizontal e vertical. E depois, tu sabe que tem que dar zero, tanto na horizontal, de tudo que está para um lado tem que ser igual a tudo que está para o outro, quanto na vertical. Tudo que está para cima tem que ser igual a tudo que está para baixo. Fazendo isso, gente, embora pareça complicado, é um procedimento bem direto, tá? Tu vai achar a resposta sem mistério. Então tá, gente. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.